Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no Ar. E hoje também é um programa muito bonito e especial de pessoas que também semeiam muito na vida de crianças e famílias do antigo lixão de Gramacho. Um trabalho maravilhoso social que você vai conhecer daqui a pouco. Pessoas que dedicam a sua vida para os outros, para os mais necessitados. Você vai conhecer esse grande exemplo de vida e de projeto. Antes, eu quero conhecer também pessoas que dedicam a sua vida para evangelizar todo o Brasil, levar a boa palavra, a boa semente e as boas novas para todas as casas brasileiras através da televisão. E eu quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo, porque um semeador, pastor Ronaldo, é uma pessoa que faz missões, que leva a palavra de Deus para a casa das pessoas, para todo o Brasil. Conforme a Boas Novas vai expandindo, o trabalho e o alcance missionário dos semeadores, dos contribuintes, dos parceiros, também cresce. Isso mesmo, André. Por isso que a volta e meia a gente chama de Central Missionária de Semeadores, né? Porque realmente eles fazem parte de um grande exército que anuncia as boas novas 24 horas e 20 anos já no ar, não é isso? 24 horas anos, por dia e 24 anos. 24 horas e 24 anos. Não é pouca coisa não, né? Irmão. Muita coisa mesmo. Um projeto sólido, sustentado mesmo por Deus e é um milagre estarmos em tantos lugares. E a gente está ainda alegre, né, pelo canal, os canais novos que estão entrando no ar aí, digitais, São Paulo, as novas concessões. Belo Horizonte, né? Faz tempo que a gente mencionou. Isso, Entrou no canal de Horizonte. Belo Horizonte novo também, digital. 22.1, não é verdade? Isso aí. E vai expandir ainda mais. E o canal 5.1 aqui no Rio de Janeiro está fazendo também muito sucesso, André. Temos aqui a Neuza de Niterói participando com a gente, assistindo a Boas Novas. Niterói fica aqui do outro lado da Baía de Guanabara, né? Já é um outro município aqui do Rio de Janeiro. Fica aqui na região metropolitana, mas é um outro município, certo? Temos aqui na região serrana o Giovanni, que está assistindo a Boas Novas em Petrópolis. Olha que coisa maravilhosa. Lá no norte do Rio de Janeiro, já não é o digital, mas é o canal 10 lá de Cabo Frio. A Vanessa está assistindo a gente lá em São Pedro da Aldeia, que é ali já na região dos Lagos. E indo para o sul do Rio de Janeiro, certo? Lá no final de tudo mesmo, já chegando em São Paulo, depois de Paraty, já vem só Ubatuba, né? Chegamos ali com o nosso amigo Alexandre, assistindo a Boas Novas no canal 45, mas ele disse que ele quer digital lá, André. E aí, o que a gente faz? Ele não quer mais o canal 5 UHF, ele quer o digital. Tem que semear, né? E sabe, Ronaldo, esse é o nosso grande desafio agora. Claro que o processo de digitalização é comprar equipamentos novos, né? É fazer grandes investimentos. A tendência é dar prioridade aonde tem mais alcance numérico de pessoas. Então, as capitais geralmente tem mais gente ali, recebe os primeiros investimentos. Só que agora nós estamos começando a contingenciar o seguinte: São Paulo, temos que ter semeadores de São Paulo para crescer. Já está aí na capital, então todo mundo que entra da capital ou do interior vai para o estado de São Paulo e por aí vai. Então acho que uma melhor maneira é levantar semeadores para a gente digitalizar toda a rede. Foi muito interessante você tocar, Ronaldo. Por exemplo, você falou de região serrana, Petrópolis. A Boas Novas também está no ar em vários canais por TV a cabo, emprestadores de TV a cabo, junto com uma parceria com a Rede Gênesis, que tem a sede em Brasília. Então, esses dois canais dividem a programação. Então, as pessoas podem ver na Oi TV, canal 210, e eu vou falar, tem mais de 30 prestadoras de TV a cabo que carregam o sinal da Rede Boas Novas junto com a Rede Gênesis nessa parceria. Então, provavelmente esse canal de Petrópolis é um deles, e vários outros, né, que estão entrando em contato com você, são pessoas também que têm TV a cabo. E claro, quem tiver satélite, a Boas Novas tem um alcance nacional através do satélite, é só você instalar o equipamento necessário para receber esse sinal. Mas é muito bom ver que o Brasil inteiro, pastor Ronaldo, está contribuindo, está ajudando e está assistindo a Rede Boas Novas. Isso aí. E lembrando que além da mobilização pessoal, né, de se tornar um semeador e mobilizar a família, a igreja também local ali, você convoca as pessoas. Se você não é um líder, conversa com o pastor local, conversa com o líder, mostra o projeto. E também quem é assinante dessas TVs a cabo, André, eles podem aí ligar lá para a central deles lá e dizer: olha só, eu quero um canal evangélico aqui, a Boas Novas, gente, manda para cá esse sinal aqui. E tem muitas TVs a cabo nisso aí que Deus vai usando aí esses assinantes e vai captando o nosso sinal também. É aberto, é livre, né? Para as TVs a cabos aí retransmitir o nosso sinal, certo? Então, é uma outra forma também de mobilizar e a Boas Novas continuar avançando aí na sua cobertura, tá certo? Então, vem semear, gente, mobilize-se, levante-se, haja
Vamos lá, liga pra gente, manda o zap, manda o e-mail, vamos em frente aí. Obrigado, pastor Ronaldo, um grande abraço para todos os semeadores. E já que a gente está falando em semente, você vai conhecer o projeto Casa Semente no próximo bloco, um projeto social lindo e maravilhoso. A gente volta já já. Olha, eu quero que você conheça um pouco do projeto Casa Semente. Falar em semente, semeadores, é com a gente mesmo, né? Hoje eu recebo a Patrícia Pequim. Ela é assistente social da Casa Semente. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui no Boas Novas no Ar. Você viu que de semente a gente entende bem, temos vários semeadores, mas hoje eu quero que os semeadores da Boas Novas conheçam também a Casa Semente e o projeto que vocês desempenham no Jardim Gramacho. Era um lixão anterior, hoje está desativado o Jardim Gramacho, não é isso? Foi desativado em 2012. Ok. E aí hoje a gente tem o lixão desativado, mas a gente tem muitos catadores que ainda moram lá, né? Na verdade, até quando estava ativo, muitas famílias viviam daquele lixão, não é isso? Viviam do lixo. E quando eu falo viver, gente, é claro, catando coisas para depois vender tudo, mas também para se alimentar. Isso. Era algo bem complicado. Ali era o local de trabalho. Todo o bairro era voltado para o lixão, né? Para o aterro sanitário. E aí, com o fechamento, muitas famílias ficaram desempregadas, porque assim, as famílias, os pais eram catadores, os avós eram catadores, então os adultos que moram lá, residem lá, eram catadores. E aí eles ficaram desempregados, e aí a pobreza extrema se isolou lá. A gente tem barracos, é muito difícil você ver casas perto do aterro sanitário, barracos, sem banheiro, lá não tem água, não tem saneamento básico. E aí foi aí que nasceu a Casa Semente, porque a gente viu muita criança, né? São muitas famílias, assim, se tinham mais ou menos um número de famílias, ou até de pessoas que quando estava, enfim, ativo e hoje desativado, mas ainda permanecem lá, são muitas pessoas que ainda vivem do lixo, vamos falar assim? Hoje não mais, né, porque desativou. Aí as famílias hoje, eu sempre falo, né? As pessoas lá são trabalhadoras, porque elas trabalhavam naquele lugar. Perfeito. E hoje elas se veem sem perspectiva de vida, porque a única coisa que elas sabem fazer é separar lixo, né? E hoje lá vivem mais de 20 mil pessoas naquele lugar, né? O Jardim Gramacho é muito grande, porque é dividido em 5 sub-bairros, né? É um grande bairro, você não consegue andar Jardim Gramacho a pé um dia inteiro, é muito grande. Claro, mas eu digo assim... Porque eu já visitei lá uma vez, e eu lembro, até para fazer algumas gravações, de muitas pessoas que... Porque o Jardim Gramacho é a localidade onde está o aterro sanitário, ou o lixão, como alguns falam. Mas existiam famílias que moravam no próprio lixão mesmo, como você falou, em barracos mesmo, né? Porque assim, o lixão é aquele monte, né, que hoje está fechado. Então, existem bairros que estão em volta. Por isso que eu te falo, existem sub-bairros, né? As pessoas iam andando até lá e vivem até hoje lá, nesses barracos. E a gente tem um vídeo aqui para você conhecer um pouco, é o trecho de um vídeo institucional da Casa Semente, para você conhecer um pouco do trabalho lindo que eles desempenham. Veja só. Estou ajudando aqui a limpar o esgoto aqui, porque o negócio é sério. Quando chove aqui, um quintal aqui, só Jesus. O negócio aqui fica sério. É uma correnteza d'água. Entra tudo pra casa. Vem lixo junto com a água, vem rato morto, vem um bocado de coisa. Realmente eu nunca tinha visto nada tão aviltante como eu vi aqui. E eu andava pelos lugares e aí eu ficava olhando para aquelas crianças, olhando para como elas estavam misturadas no lixo e aquelas casas e aquela confusão. Eu falava, isso não pode ser desse jeito. A partir disso eu comecei a pensar na proposta de ter um lugar, um espaço que fizesse um acolhimento integral dessa criança. E aí surgiu essa casa. Porque, na verdade, a intenção é ser um ambiente acolhedor de casa que proporcione para a criança todos os ambientes para ela se desenvolver na sua saúde, na questão dessa segurança alimentar e nutricional dela, na questão da saúde da higiene, na questão cognitiva do aprendizado, na questão lúdica da brincadeira e tudo mais. E aí a gente começou.
essas sementes, elas têm sido sementes que têm crescido, né? Inclusive a casa chama Casa Semente por causa disso. Eu acredito que são essas as sementes que a gente tem lançado, as sementes assim que são muito pequenininhas de fato, perto de tudo, mas que são sementes do reino de Deus, sementes que vão crescer e que vão fazer dessas crianças árvores frondosas, pessoas de bem, cidadãos exemplares, pessoas profissionais que vão fazer a diferença a partir de Jardim Gramacho para o Brasil todo. Uau, gente, impactante. Não se espera achar condições subhumanas no Brasil. Às vezes eu converso com pessoas e a pessoa fala, vamos fazer missão na África e tudo, que é necessário. Né? Quem disse que Com não certeza. é tudo? Existem locais no Brasil que são tão degradantes, complicados, hostis para a criança, para a vida, como tem na África, tem no Brasil. E acho que um desses é o lixão de Gramacho. A gente compara Jardim Gramacho como o Haiti brasileiro, né? Porque é muito parecido, né? Existe muita criança fora da escola, com baixo peso, passando fome, né? Vivendo ali no meio do lixo, porque ainda existe algumas pessoas que ainda vivem do lixo para sobreviver. Então a gente vê muita criança sofrendo, né? E aí a gente pensou exatamente nesse projeto para que essa criança ela venha ser, tenha uma educação integral, porque ela é negligenciada integralmente, né? Integralmente, pelo perfeito. Estado, pela família, porque a família também não teve esse acesso, então ela não consegue dar acesso ao seu filho. Perfeito. Então eles não têm condições para isso. Desde o mais básico, aquilo que é de higiene, simples, até alimentação. Água mineral, né? Eles não têm água mineral. Não tem água. Eles compram água porque não existe água encanada, né? Então, eles compram água. Eles já não têm do que comer, né? Ainda tem que comprar água às vezes, porque não tem água. Uau, quem diria que a gente imaginava aqui, pleno Rio de Janeiro, aqui perto, né? Baixada Longe daqui, Fluminense. Baixada Fluminense, 1 hora daqui dos estúdios, talvez de onde a gente está, a gente se depara com pessoas que não têm água, não têm nem o que comer, se alimentam muitas vezes do lixão. E começou há quanto tempo então atrás o Casa Semente? Casa E Semente. com quantas crianças? Porque eu vi que é bastante numeroso, tem muita criança lá então. Nós estamos há 4 anos trabalhando, né? Vai fazer 4 anos ainda. Começamos em 2013. Quando a casa começou, a gente começou meio que cuidando das crianças mesmo, porque a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? A gente começou a cuidar para que elas tivessem um amor, elas não têm esse carinho, esse afeto. A gente fala para o voluntário, a pessoa fala assim, como que a gente pode ser voluntário da Casa Semente? A gente fala assim, você precisa ter amor e amar as crianças. A gente não pede muito, a gente só precisa amar. Perfeito. E aí a gente começou cuidando dessas crianças, porque elas chegam na Casa Semente hoje, elas lavam a mão, porque a gente É como se fosse um turno, elas chegam de manhã e saem no fim da tarde? É na contraturno escolar. Elas vão para a escola de manhã. Ok. Para elas estarem na Casa Semente, elas têm que estar matriculadas numa escola regular. Fantástico. Então elas vão para a escola na parte da manhã e à tarde elas vão para a Casa Semente. Chega lá, ela lava a mão, elas almoçam, e aí elas sobem para as salas. E aí, cada horário, elas vão trocando de salas, porque a gente trabalha com salas temáticas. Porque a gente entende que quando a criança entra numa sala tipo de português, ela vai emergir no português. Tudo que tem naquela sala é voltado para o português. Do brinquedo ao lápis, tudo. Aí a gente tem a sala de raciocínio lógico, tudo é voltado para o raciocínio lógico. Tem a sala de ciências e a sala de artes. Porque a gente trabalha imergindo a criança na educação. E é uma educação não igual escola, né? Que a gente senta, fica lá a tarde toda. Não. É uma educação interativa, eles interagem, eles brincam, eles aprendem brincando. Porque a gente quer que eles se apaixonem pelo projeto. E acho que deve ser bonito. Acho que os pais devem ficar apaixonados porque vocês proporcionam algo que o pai talvez nem teve. Né? E não tem nem como proporcionar para o próprio filho também. A dignidade, o aprendizado, de poder ler, de poder... Não sei se existe isso, mas vocês devem acompanhar. Muitos dos pais dessas crianças não têm acesso mesmo à educação, nunca
talvez não sabem nem ler ou escrever nem nada, e como é que eles vão ajudar os filhos? E vocês dão essa dignidade, olha, trabalho sensacional, parabéns por isso. Eu vou para um rápido intervalo, na volta eu quero conhecer um pouco mais também sobre quantas pessoas vocês atendem hoje, e claro, quem está nos assistindo, eu vi aquele vídeo, está sensacional, acho que ilustra o amor, o carinho que vocês têm por cada criança, como uma pessoa que está nos assistindo hoje também pode ajudar, até da distância. Pode amar a distância, pode contribuir, conhecer um pouco mais, visitar, para a gente falar um pouco mais sobre esse projeto. E levantar também semeadores para Casa Semente, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Eu continuo conversando com a Patrícia, que é assistente social do Casa Semente. A Casa Semente, ela pega as crianças das proximidades do lixão do Jardim Gramacho, não é isso? E dão para elas um lar, uma casa. Então tem os cômodos, tem hora de comer, tem hora de brincar, tem hora de história, tem hora de aprender, de tudo. E elas ficam 5 a 6 horas ali dentro desse processo. Vocês conseguem atender quantas crianças hoje? Hoje a gente atende de 5 a 16 anos. Né, criança e adolescente, a gente tem hoje uma quantitativa de 90 crianças. Uau, é enorme. Criança e adolescente, né? É enorme, é muita gente que vocês pegam. Então, é claro, cada um com a faixa etária tem um acompanhamento totalmente diferente, alimentação totalmente diferente. Tudo isso é muito bem cuidado, né? Sim. Nossas turmas, nós temos 4 turmas diariamente e cada turma é dividida por idade escolar. E aí, lá, eles recebem o reforço, né, que é a complementação escolar, de acordo com a idade, né, deles. E os adolescentes a mesma coisa. Só podem participar do Casa Semente se tiver matriculado na escola. E tem uma boa frequência num colégio. Sim. Até porque nós temos uma pedagoga, né? E a pedagoga, ela vai à escola saber como está essa criança. E a gente já tem tido resultados que as nossas crianças têm se desenvolvido melhor do que as outras que não estão no projeto. Muito bom. Anterior também ao trabalho do Casa Semente, qual é o índice, por exemplo, dessas crianças, dessas 90 que você citou, que trabalham ou trabalhavam no lixão? Porque existia muito isso também, né? Criança de 5, 6 anos já estava catando lixo, já estava... Eu não digo que não é nem exploração dos pais, é a vida mesmo. Ele cresceu ali, nasceu ali, tá ali, e às vezes não tinha que fazer, não estudava nem nada, ajudava o pai, a mãe, a família a trabalhar. Muitos desses deixaram de trabalhar, continuam trabalhando. Como é que vocês trabalham com as famílias também nessa conscientização, né? Que uma criança de 8 anos, 10 anos não pode estar trabalhando, catando lixo por várias circunstâncias. Então, hoje a gente percebe, as nossas crianças não, porque elas estão na escola ou estão no projeto. Vocês mantêm ocupadas. Isso. Mas às vezes uma adolescente, né, final de semana, às vezes anda pela rua catando sucata para vender, às vezes ele, tia, eu tô catando porque eu quero comprar um biscoito, uma bala. E aí a gente... E às vezes dói no coração, né? Porque, eu imagino, tô catando para comprar, eu completei na minha mente, tipo assim, um tênis, um videogame, não, um biscoito. Às vezes é uma coisinha que a gente tem toda hora, mas essa criança não tem, né? Então, às vezes ele tá, porque o pai não pode dar, ele vem, então, e eu vi, né, como eles vieram da reciclagem, né, de catadores, eles sabem que aquilo ali dá dinheiro, então eles catam para conseguir dinheiro, para comprar, às vezes, um biscoito e uma bala. Como isso afeta as famílias, em todos, os pais, as mães também dessas crianças? Eles participam de alguma maneira, são impactados através do acompanhamento e do projeto? Sim, hoje a gente tem 50 famílias, né, acompanhadas. Eu, sou assistente social, eu acompanho essas famílias diariamente. A gente tem entrevista individual com elas, a gente tem todo o acompanhamento familiar, planejamento dessa família, né? A gente também constrói casas. Uau. A gente já tá... Porque, assim, igual no início eu falei, né? A gente trabalha com educação integral. Educação integral não é só educação. A gente pensa no bem-estar dessa criança, da saúde dessa criança. Alimentação, tudo. Então, a gente também pensa no bem-estar dela na casa dela. Uau. Então, assim, como que a gente vai... A pior coisa para uma criança ou um pai é não ter um teto mesmo, né? Uma Exatamente. casa. Porque como é que a gente quer que essa criança aprenda e tenha uma qualidade de vida boa se ela não tem uma casa com banheiro, que é o mínimo, né? Verdade. Então, nós estamos construindo a 6ª casa e a gente já contemplou 5 famílias. Que lindo, e nós estamos, legal. assim, a gente fala de famílias, a gente não vai construir de todo mundo porque a gente tem 50, porque tem algumas que tem uma casa melhor, as outras não. Então a gente está construindo aqui, não tem nem o mínimo e a gente está na 6ª agora. Quando você fala nem o mínimo, é o quê? Essas pessoas moram onde? Não, moram num barraco no meio do... Às vezes não é telhado, é lona, sem banheiro.
E assim, chão de barro mesmo. E quantas pessoas que moram num ambiente Às desse? vezes 6, 7, 10. Então, assim, a criança às vezes dentro só Não tem tem tomar uma banho, cama. não tem banho, não tem nada. Não tem um sofá, eles não têm o prazer de sentar em casa igual a gente tem para ver uma televisão. A gente já pegou várias vezes uma criança, às vezes está com febre, febril, né? Quando você está febril, você quer ir para casa, né? Deitar. Aí eu falo assim, meu filho, eu vou te levar em casa. Tia, por favor, não me leve para casa. Porque ele prefere estar ali, porque nós vamos cuidar dele, dar um banho, botar para deitar, porque a gente tem um lugarzinho lá de colchãozinho que eles podem deitar. Então, eles preferem ficar na casa semente ao ir para casa, pela qualidade da casa que vive. Uau. Hoje, então, as famílias que são assistidas são famílias que realmente necessitam daquilo. Sim. Existe toda uma triagem, de alguma maneira, um acompanhamento também com as famílias para poder ajudar. A gente visita a casa, conhece a realidade de cada criança antes de ser inserida no projeto. Claro que eu acho que vocês são uma parte linda e muito significante dessa engrenagem de ressocialização de uma família como essa. Mas o que falta? Porque eu acho que assim, ajudar a criança é muito bom, mas é aquilo que também você falou, André, a gente ajuda em tudo, mas vai para casa às vezes, não tem o que comer. Como é que uma criança vai memorizar, vai aprender, vai desenvolver o cognitivo, se não tem o que comer, se o pai não, enfim, às vezes não tem estrutura familiar também, de convivência de pai, de mãe, de respeito mútuo. O que você acha que pode também ajudar muito? Não sei se governos e tudo, mas como é que vocês estão também vendo e melhorando? Acho que há 4 anos vocês já fazem muitas coisas a mais do que vocês faziam por causa disso. Olha, não adianta só dar comida, ou só ensinar. A gente tem que entrar na casa, às vezes, das pessoas, tentar ressocializar pai e mãe. É um pouco do caminho que essa semente ela está crescendo para esse lado também, de começar a abraçar a família como um todo. Sim, assim, o nosso projeto hoje, existe um movimento chamado Movimento Nosso Jardim também, que é um movimento que cuida das políticas públicas, porque é aquilo, né? A gente não está pensando só na criança ali, porque ela vai para casa. Então, a casa dela também tem que melhorar. O bairro dela tem que melhorar. Exatamente. Então, a gente uniu com todas as ONGs de Jardim Gramacho, que é esse movimento, e aí a gente está cobrando do Estado que ele tome posição perante o bairro, porque a gente vai para nossa casa. A diretora vai para casa dela e eu. Então, assim, mas aquelas famílias, elas estão ali. Então, aquele bairro precisa ser mudado. Hoje é sustentado por ajudantes, por pessoas que doam, por doadores. Isso, doadores. Se você quiser, o número eu acho que está aparecendo aí embaixo, não está? O site da Casa Semente, tem o site, está aí, ó. Sim. O Facebook, Casa Semente, @casasemente.org, e o site www.casasemente.org.br, não, só .org. .org.br é o site para você conhecer um pouco mais sobre o projeto, ver de um novo vídeo, e se você quiser também ser um semeador, além da Rede Boas Novas, semear na Casa Semente, olha, vai ser uma bênção de Deus para a vida deles. Eu quero te agradecer, Patrícia. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe a Casa Semente, que vocês continuem prosperando, resgatando famílias e vidas, porque Deus nos fez para isso. Para alcançar pessoas, né? Com certeza. Obrigado pelo trabalho de vocês, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.